samba. É um requisito obrigatório para obtenção de título obtenção de título de especialista em Educação das Relações Étnico-Raciais, Hererebá, no Colégio Pedro II. Compondo a banca, temos eu, que sou orientador do trabalho de conclusão do Guilherme, professor Osmar Soares da Silva Filho, professora Cláudia Alexandre, que é a nossa convidada externa da PUC, de São Paulo, e professora Aline Carmo, nossa membro interna do Hererebá e do Colégio Pedro II. Antes de dar a palavra para o Guilherme, vou dar a palavra para a professora Cláudia e, em seguida, a professora Aline dar as suas boas-vindas para a gente começar os trabalhos. Por favor. Bom, eu quero cumprimentar novamente, né, pedir licença à ancestralidade, toda vez que a gente adentra um território para falar dos nossos antepassados, das nossas heranças, a gente pede licença, a gente lembra os nossos, a gente lembra que nossos passos vêm de longe e que nós estamos aqui com a responsabilidade de dar continuidade a esses saberes, aos fazeres, falar dessas memórias, né? E é só para cumprimentar, professor, posso falar do trabalho, mas é melhor o Guilherme apresentar primeiro, né? Sim, é só para cumprimentar. Obrigado. Então, tá certo. Eu quero agradecer ao senhor também, viu, professor, novamente, por esse presente. Ontem estive na banca, examinando o trabalho da Vivian e agora o Guilherme. Meus amigos do Grupo Quilombo. Eu que agradeço a presença ilustre da senhora aqui com a gente. Professora Aline, por favor. Boa noite para todo mundo. Quero também pedir licença à ancestralidade, a quem veio antes, que permitiu com que estejamos aqui hoje, vivas e vivos, apesar de tudo. Agradeço muito pelo convite ao professor Osmar, ao Guilherme, a Santos, a Cláudia Alexandre, doutora, a todas as pessoas presentes, todas e todos os estudantes da educação básica, pessoal da graduação, da pós-graduação, convidados pelo Guilherme, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas. Tenho certeza que será um encontro bastante produtivo para todo mundo. Então, Guilherme, é com você a palavra. Guilherme, já me adiantando, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nesse tempo de Hererebá e tenho certeza que ele vai nos brindar aí com uma apresentação brilhante. Fique à vontade. Você tem 20 minutos aí, mas geralmente passa um pouquinho, não tem problema. Não, assim, eu me preparei para 20 minutos, um pouquinho a mais, tá tudo bem. Então, peço licença, né, aos meus antepassados, saudar meu grande protetor, Catendê. Hoje eu sou o cambondo suspenso do Bate-Folha. Eu devo a essa pesquisa também, que eu cheguei ao Bate-Folha também através dessa pesquisa, através da pesquisa sobre os povos bantus, e cheguei até esse local, né, que é um quilombo religioso, um quilombo ancestral, que vai completar 100 anos também, né, na próxima década. Então, é importante. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu me apresento, meu nome é Guilherme da Silva Santos, sou pedagogo e também sou educador popular. Eu costumo dizer sobre isso, que eu sou, primeiro de tudo, eu sou educador popular. E aí, pedir licença a todos e todas para falar um pouco do meu humilde trabalho, né? Apresentar para vocês. Então, eu falei de Catendê, falei do Papunsaba, que é gerido pela matriarca Mametu Mabeji, as bênçãos a ela, aos meus irmãos e irmãs, minhas filhas, meus filhos lá do Papunsaba também. E também agradeço ao pessoal do Quilombo do Samba, né, que esse trabalho também tem muito do que
compõem o Quilombo do Samba, né? Esse nome, Quilombo do Samba, a gente pensou junto, a gente trabalhou junto. A questão de trabalhar com pesquisa nesse país já é difícil dentro da academia, e a gente pautou uma construção para fora da academia, né? Para falar das escolas de samba dentro e fora da academia. Então, nosso trabalho versa sobre isso, né? E aí que eu não posso deixar de falar, né, dos meus pais. Esse trabalho é dedicado a eles. Meu pai e minha mãe, eles faleceram durante a pandemia, mas não de Covid. Os dois faleceram de câncer. Minha mãe ano passado, em junho, meu pai praticamente um ano depois. Agradecer aqui aos meus irmãos de sangue, as minhas irmãs, que cuidam de mim até hoje, né? Sou caçula de 6 irmãos, então eles cuidam de mim mesmo após a partida dos meus pais, né? Então, esse trabalho, ele não se esgota aqui, nem nas 59 páginas que eu escrevi. Ele é um trabalho de continuidades, tanto um trabalho de vida como um trabalho acadêmico. Ele desencadeia outras escritas que eu já fiz e continuo fazendo em outras pesquisas. Então, é um passo inicial, né? Ele foi construído de 2019 para cá. Então, eu já modifiquei tantas coisas nesse trabalho, já tirei, já reposicionei, já coloquei coisas novas. Ele não é o mesmo de quando eu pensei lá em 2019 como seria. Então, ele já sofreu várias modificações, até a questão que eu queria ir a campo, fazer entrevistas, e não pude fazer por conta da pandemia, né? Então, eu optei, né, por fazer um registro histórico, de uma revisão de literatura, né, da historiografia, tanto dos quilombos e das escolas de samba, né, do início das escolas de samba. Então, a divisão do meu trabalho ficou em 3 capítulos, mais a conclusão, né, que eu verso sobre a construção de uma oralidade, uma banto-oralidade, uma memória contínua desses quilombos, que vai desencadear não só as escolas de samba, mas outros quilombos, né? Outros quilombos modernos. E aí eu falo dessa influência na origem e na tradição das escolas de samba, que eu chamo de quilombo do samba, e eu vou explicar o porquê, né? É um conceito que a gente trabalha, que a gente vem trabalhando, então ele não é um conceito ainda completo. E eu faço um recorte, né, de 1830 até 1950. E aí eu falo um pouco do futuro, né, das novas raízes. Então, a gente fala do tripé, passado, presente e futuro, como uma visão, de uma cosmovisão banto, né, de uma cosmovisão de continuidade. Então, as encruzilhadas que eu me proponho a discutir nesse trabalho é a oralidade africana, a ancestralidade, a influência banto na diáspora, o conceito de quilombos, e os quilombos, escola de samba e seus territórios. Então, a oralidade africana, que é o primeiro ponto que eu trabalho, a partir de uma compreensão de toda uma linguagem do corpo, do modo de ser e de viver, canalizado pela marca de memória que nos foi legado através de uma oralidade banto. E a partir dos estudos, né, os primeiros estudos sobre os povos bantus que se tem registro do século XVII para o século XVIII, e foi encontrado um termo que ligava todos os povos da região subsaariana, da África Austral e da África Central mais para o sul. E esse termo era o Nutu, que é uma noção de pessoa. Então, a questão da construção dos povos bantus parte da noção do que é ser pessoa, do que é ser humano, do que é ser humano. Então, e o banto é um prefixo
para designar povos, comunidades, enfim. Então, esses povos foram agrupados a partir desse termo Muntu e virou um termo linguístico, só que outros registros, a partir das leituras que vão passando os séculos, eles se tornam grupos étnicos que têm várias construções. E aí ele se transforma, como eu pego aqui a referência da África Banto, de 3000 AC, de antes de Cristo, ao presente termo. O presente termo é descrito como sendo caracterizado com base em aspectos linguísticos, étnicos, culturais, biológicos, dependendo do período, do lugar da comunidade, das evidências e das perspectivas dos pesquisadores que investigam o passado banto. Então, eu trago esse conceito no início e vou buscando, em referenciais da historiografia banto, laços, marcas de memória que se perpetuaram desde o continente africano, sendo transportado nos corpos desses povos bantos para o Brasil. Então, eu começo falando em África, mas, ao mesmo tempo, eu falo de Brasil, eu faço esse vai e volta nessa circularidade para falar tanto do continente quanto do continente africano, tanto do continente pindorâmico, que eu falo do Brasil como o continente pindorâmico. Porque a gente costuma trabalhar a historiografia da colonização falando quando eles vieram para cá, a partir de 1500. Então, eu vou lá no continente africano, entender todo esse processo de escravização dos corpos negros e como eles trouxeram para cá e como as culturas negras africanas e bantos, em geral, conseguem se perpetuar passando fragmentos dela, frações, fragmentos delas até 2021, até os dias atuais. Então, eu tento fazer essa reflexão buscando na historiografia o porquê. E aí eu trago o Rampateba, que é um malinês, que ele fala sobre essa oralidade africana, Que aí a citação que eu trago dele é: quando falamos em tradição em relação à história africana, referimos-nos à tradição oral. E nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimento de toda a espécie, pacientemente transmitida de boca e ouvido, de mestre e discípulo ao longo dos séculos. Essa herança ainda não se perdeu e reside na memória da última geração de grandes depositários de quem se pode dizer que são a memória viva da África. Então, eu vou dizer que as escolas de samba são também esses grandes depositários dessa memória africana, dessa memória viva africana. Não só a partir dos desfiles carnavalescos, eu não chego nem a falar sobre o desfile carnavalesco. Eu falo de toda a construção até chegar na formação de algumas escolas de samba. Eu não cito todas, eu faço um recorte de algumas escolas de samba. E aí eu trabalho um conceito que é chave para mim também, que é a questão da banto-oralidade, que é sendo a oralidade africana uma fonte fundamental de conhecimento histórico. Essa questão de passar esse conhecimento de geração em geração é esse contato de comunidade, Para eu estar transmitindo um conhecimento, eu tenho que estar vivendo em comunidade. Então, eu falo muito de mim também, a partir desse trabalho, porque eu também fui buscar estar em comunidade. Eu ajudei a construir o Quilombo do Samba, eu fui até o Papunsaba. Então, a partir dessa comunidade, esse trabalho me movimentou a estar nesses espaços também. Então, e aí por que eu escolhi os bantos, Porque cerca de 75% dos escravizados, dos homens e mulheres e crianças que foram escravizados, foram trazidos, são de origem banto. E muito da nossa historiografia, ela fala muito mais dos povos sudaneses, iorubás, nagôs,
e muito pouco dos povos bantus, e tratam como se fosse uma memória perdida, como se não existisse mais como ir atrás dessa memória. E aí é um dado importante, né, que mesmo quando houveram um tráfico maior da África Oriental, dos sudaneses, os povos bantus chegavam em maiores números, eram escravizados em maiores números, né? E até depois desse processo de lei sexagenária, lei do ventre livre, lei da maioridade, chegavam outros povos, outras pessoas da nação banto, né, no país. Então, até bem perto da Lei Áurea, chegaram pessoas bantus vindas tanto do continente quanto de outras partes do país. E aí eu trago a construção de quilombos, eu utilizo muito a Beatriz Nascimento, que é uma autora, historiadora, quilombista, muito importante para esse trabalho, muito importante para mim, né? Uma mulher negra que pesquisava quilombos e também criticava essa forma de ver o quilombo como um espaço apenas de fuga, né? De fuga dessas pessoas negras. E aí o Alex Hatt, que faz a biografia dela, né? Tem 20 anos essa biografia, que fala que descreve que o principal documento que registra as travessias de homens e mulheres africanos que exerceram durante esses 4 séculos de escravização forçada estão grifadas nesse corpo, né? Nesse corpo, não como uma aparência, cor da pele, textura de cabelo, feição de rosto, pelas quais negros e negros se identificam, e sim nessa memória, nesses espaços que elas ocuparam, né? Os espaços onde tiveram quilombos no país inteiro, ele guarda um registro, uma marca de por que essas pessoas escolheram aquele tipo de território, aquele tipo de espaço, de terra, as condições climáticas para construir o seu quilombo ali. Então, tudo isso é uma marca, né? O espaço, ele marca a pessoa e a pessoa marca o espaço ao mesmo tempo. E aí eu trago 2 fotos, né, da Beatriz Nascimento, que ela fala dessa memória corpórea, né? Essa memória contínua que eu utilizo no meu título, que ao mesmo tempo ela é individual e coletiva para o povo preto, pois mesmo não tendo passado em vida pela escravização, somos frutos do que Maria Beatriz Nascimento diz. Ela denomina por uma continuidade histórica, uma identidade coletiva enraizada na ancestralidade negra, como organizações quilombolas, uma continuidade definida pelos traços culturais e pelos valores civilizatórios que atravessam séculos. E aí é muito daquilo, né? O meu corpo, ele sambando, ele faz coisas que, se eu pegar vídeos antigos, ele vai fazer também, não igual, mas próximo daquilo. E aí eu não sei explicar isso. O meu corpo, ele não vai saber explicar isso, ele só vai fazer. Porque essa é a marca da memória que permanece nos descendentes diretos ou indiretos dessas nações, dessas civilizações. E aí o Kabengele Munanga, ele também vai trazer essa questão do quilombo em África e aqui no Brasil. Então ele vai dizer que, estudando tanto os quilombos dos Jagas, lá no continente africano do século XVI, e ao mesmo tempo que eles vão aparecendo no Brasil, no continente pindorâmico, também no século XVI, 16 para 17, ele vai se percebe a construção do quilombo, o formato, a questão da militarização, a questão da cultura, da proteção, das pessoas mais importantes serem reis, serem rainhas, terem um feiticeiro. Então, tudo isso acontecia tanto nos quilombos no continente africano e no continente pindorâmico, os quilombos aqui no Brasil, na diáspora. Então, ele vai dizer que essa instituição é política, é militar, transétnica, centralizada, formada por sujeito masculino.
Por quê? Porque essa visão de quilombo, ele não é uma visão de não trazer pessoas alheias, né? De fora do que a gente entende de sociedade, né? Então, a gente entende que todo mundo pode participar dessa sociedade e a gente também vai perceber isso nas escolas de samba. E aí, que eu trouxe alguns pontos da Beatriz falando sobre quilombo, mas eu vou dar um salto, né? E aí, essa continuidade histórica desse movimento quilombista permaneceu através que ela vai chamar de quilombos modernos. São esses quilombos de espaço territorial que as famílias, no período escravocrata, construíram. E, além disso, existiam também outros quilombos, que elas chamam dos quilombos modernos, que são os quilombos que atravessaram todo a nossa vivência, né? Esses 521 anos de colonização branca europeia, que são as festas religiosas, sempre modificando o catolicismo, o candomblé de caboclo, os zungos, terreiros, os prestos carnavalescos, com cumbis, os blocos, os ranchos, os cordões, e entre outras formas negras de cultura a partir de uma oralidade, a partir de um batuque, até a fundação das primeiras escolas de samba na segunda década do século XX. É isso que a Beatriz vai chamar de quilombos do quilombo moderno, e a gente, a partir dessa visão, a gente chamamos de quilombo do samba, que é a partir desse registro todo, dessa marca de memória cultural, que se perdura nos corpos negros, que a gente faz coisas, a gente constrói coisas, mesmo estando num processo de escravização, mesmo quando, como ela fala da paz quilombola, é uma continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso, mesmo quando ele quer matar você. Então, mesmo passando por vários processos de apagamento, a população negra, os povos bantus, os povos iorubás, os indígenas, eles continuam construindo cultura, mesmo sofrendo repressão armada, mesmo sofrendo epistemicídio, ele continua construindo, né? Ele continua empreendendo, apesar do homem branco, da população branca, né? Apesar de uma opressão toda, ele continua construindo. Então, eu chego no meu último ponto. A partir dessa marca de memória dos novos quilombos, é uma continuidade da necessidade desses corpos negros em se organizarem enquanto seres que partilham a corporeidade, a religiosidade, a ludicidade, cooperatividade, musicalidade, circularidade, memória, oralidade, energia vital, ancestralidade, sendo estes símbolos que compõem os valores civilizatórios afro-brasileiro, como descreveu lindamente a Zoe da Loura da Trindade, né? E aí eu utilizo esses valores civilizatórios para falar das escolas de samba, né? Para entender toda essa movimentação, essa circularidade dessa marca da memória. E aí, aqui eu falo sobre a grande África carioca, aí eu trago o Muniz Sodré, que fala que o samba é, ao mesmo tempo, um movimento de continuidade, é uma afirmação de valores culturais negros. Então, o tripé que vai ser base para esses quilombos são os terreiros, religioso e ancestral, os blocos, ranchos, que são lúdicos e cooperativos, as rodas de samba, que são a musicalidade e oralidade, e são nesses espaços que se confluem a ideologia quilombista como fundamento na energia vital em seus cânticos sempre organizados em círculo, são estas marcas da memória que nem os açoites nos corpos e nem a marginalização conseguiram apagar, não sendo construções culturais apenas das sociedades banto. Eu trago a sociedade banto para a centralidade, mas sempre afirmando, colocando que isso também é de outras sociedades.
E aí eu faço uma discussão sobre a questão de territorialidade para falar dessa grande África e por que eu trago também essa visão banto, porque a partir dos estudos historiográficos a gente percebe que a macumba, a congada, o migada, o jongo, o ludu, o caxambu, os riçungos em Minas, maracatu, capoeira, samba de roda, samba enredo, são manifestações que têm muito dos povos bantus. Então, tanto no período colonial como no pós-colonial. Desculpa. E aí vai desencadear nessa visão de território na cidade do Rio de Janeiro, de uma grande África, para além da pequena África. E aí eu deixo nítido, né, no trabalho que não é contrapor a visão de pequena África, é sim ampliar a visão de que existiram outras Áfricas dentro do território do Rio de Janeiro. E aqui eu pego um espaço territorial que é importante, que também foi aparecendo para mim, através das pesquisas, que grande parte dessas pessoas que construíram esses quilombos do samba vieram da região do Vale do Paraíba, do Parnaíba, do Paraíba, que aí parte migra para São Paulo e lá vão criar as escolas de samba de São Paulo também. E também do Espírito Santo, né? Que a família do Ismael Silva vem do Espírito Santo. Então, essas coincidências que vão aparecendo para mim vira essa construção dessa bantoralidade também. E a partir também dos nordestinos bantos que vieram para cá durante todo esse fluxo migratório que existiu dentro do continente pindorâmico. Então, os bantos, eles atravessavam o país inteiro, foram para o norte, foram para o Rio Grande do Sul, e lá levaram também as suas culturas, que vão mudando de nome quando eles confluem com outras culturas, né? Então, eu falo que são dessas encruzilhadas que se forma essa grande África, e aí eu faço essa reflexão de deixar de olhar para o centro do grande centro do Rio de Janeiro, né, onde fica a pequena África, para olhar para as periferias, para o subúrbio. E aí, dentro desses encontros, né, dessa questão banto, desses povos bantos que foram escravizados, nas localidades que esses povos foram localizados, a gente tem pessoas que foram importantes para a construção dos quilombos do samba, né? Que é a tia Féia, a tia Tomásia, a dona Martinha, a dona Neném, que a dona Martinha, se eu não me engano, ou ela é a dona Neném, uma é filha da outra, ela é africana, de fato, e vem para cá escravizada. A vovó Maria Joana, que vem lá de Valença, a tia Mariana, que vem se não me engano, do Espírito Santo, entre outros, né? O Ismael, como eu citei, o Tata Tancredo, como eu falei, a Beija-Flor também tem essa visão, que a tia Eulália também lá na Beija-Flor vem da região de Valença, a tia Chica tem um terreiro de Omolocô, e esses tá até para além do meu trabalho, né? Que vai para além, né? E é que eu trago a figura da vovó Maria Joana. Aí eu falo do culto do Omolocô, eu não faço um aprofundamento, né, para não esticar tanto o trabalho, então eu me coloco em alguns recortes que eu faço, então eu não me aprofundo em alguns aspectos que eu cito. Então eu falo do culto Omolocô, assim como a macumba carioca, o candomblé, Congo-Angola, tem suas raízes bantus, tem suas raízes dessa nação, a partir de uma origem do Kimbundu e do Kikongo. E aí eu falo que é para além também dessa reflexão de uma marca linguística do português, como a Lélia Gonzalez coloca. E aí, para a conclusão, eu me proponho a romper com essas visões de referenciais eurocêntricos. Aqui eu trago uma citação do Munanga não, do Assante, desculpa, afrocentricidade, que é isso, né? Romper com essas visões de referenciais eurocêntricos que nos possibilita nos enxergar
não como objetos, mas sim como seres produtores das narrativas próprias, né? Muito do que estudamos sobre a história, a cultura, a literatura, a linguística, a política ou a economia africana foi orquestrado do ponto de vista dos interesses europeus. Então, a partir dessa visão eurocêntrica, e aí, como eu falei, né, eu tenho 2 anos de pesquisa e algumas coisas eu não pude aprofundar porque também ia ficar um trabalho muito extenso. E aí, como eu falei no início, eu pretendo continuar através dessas pesquisas. Então, entender o porquê que essas narrativas dos povos iorubás, dentro da academia, dentro dos estudos de escola de samba e afins, foi importante, mas foi como vista como superior às outras. Não foram as nações, não foram as pessoas pertencentes, descendentes dessa cultura, mas foram pessoas alheias que se inseriram nesses espaços. Então, pautar o quilombo, ao invés de senzala, é contrariar essas narrativas acadêmicas que evidenciam que senzala seja o oposto de Casagrande. Na minha visão, o oposto de Casagrande é quilombo, o oposto a essa visão capitalista é o quilombismo. Então, eu tenho essa visão, eu tenho fundamentado a minha ideologia a partir dessas visões. E este quilombo, escola de samba, é a junção dessa memória ancestral, espiritual, religiosa dos terreiros e a oralidade dos sambas. Tudo isso se manifesta em nossos corpos. Não entender isso é a prática de invisibilizar a essência dos nossos corpos negros e todas as nossas cosmogonias. Então, apresentamos assim nessa pesquisa essa fração, né, reduzida da redução, né, da pesquisa, né, de uma diáspora africana, como uma pessoa diaspórica, né, africana. A bantoralidade é essa marca da memória que atravessou os séculos e continua nos unindo através da nossa coletividade. Entendemos nosso papel dentro desse quilombo carnavalesco. O que eu termino falando sobre isso, né? A importância da gente estar nesses espaços acadêmicos, mas sem deixar de estar nos terreiros de candomblé, ou molocô, de macumba, da umbanda, da quimbanda, vivenciando esses outros espaços culturais, das escolas de samba, dos maracatus, da reizada, da congada, e também lutando dentro da academia, né? Então, eu faço esse paralelo porque a gente tem muito essa visão de ocupar espaço e deixar os nossos espaços para que outras pessoas ocupem. Aí depois a gente vai reclamar que tem muito branco dentro do candomblé. E aí a gente quer ocupar o espaço da academia, mas não ocupa o espaço do candomblé. Então, é aprender a ouvir, que muitas das pessoas também não tem essa noção, né? Que é o aprender a ouvir, adquirir sabedoria com os mais velhos e os mais novos, é importante para fortalecer o nosso senso de pertencimento dentro desses espaços. A educação dentro dos quilombos de samba, como sabemos, vai além desse desfile carnavalizado que passa na Globo. É importante, mas não é só, é como se fosse a culminância de todo um trabalho de um ano. Ouvir o mais velho ou a mais velha é como sentar aos pés de um embundeiro que te alimenta, te ensina e te dá sombra fresca para seguir nas nossas encruzilhadas. Entender que tudo que é compartilhado se torna eterno. E o fortalecimento da nossa cultura está no ser o embundeiro das futuras gerações. O embundeiro é uma árvore, é como se fosse o baobá. Ela tem esse nome nas regiões banto, né? E eu trago o provérbio, né, que é antes a comunidade, antes de tudo tem a comunidade. Zambiaquatessá, muito obrigado a todos e todas por me ouvir. Maravilhoso, Guilherme. Aconteceu um contratempo aqui durante a sua apresentação, mas eu vou ver o que foi isso, não entendi. Bem, Cláudia Alexandre, por favor,
como é de praxe, a gente dá a palavra à pessoa de fora. Obrigada, professor Osmar. Então, vamos lá, né, Guilherme? Primeiro, dizer que eu acho que você trouxe um debate bem atual para os estudos afro-brasileiros, para os estudos sobre escolas de samba, e um tema, Guilherme, que propõe usar uma perspectiva da cultura banto para inserir essas contribuições no processo histórico das escolas de samba, e isso é muito importante, né? Então, nós, como pesquisadores que levamos o tema das escolas de samba para a academia, quando nós vamos pesquisar sobre escolas de samba, a gente se depara com uma história única e que está centrada na pequena África, né? E importantíssimo quando você amplia para a grande África, né? Então, assim, a gente, através do seu trabalho, a gente vai ampliar o olhar para essas manifestações ali na cena carioca e a gente deixa de pensar numa pequena África para pensar numa grande África, e isso já é um grande ganho, né? Então a gente começa a falar, nossa, tem uma grande África, não é só ali aquela coisa confinada que foi colocada dentro de uma narrativa que é uma narrativa eurocêntrica. E, gente, então, primeiro é dizer como a escrita do Guilherme, essa proposta desse tema do Guilherme já começa a abrir, né, os nossos horizontes em relação à constituição, né, a produção da cultura negra e cultura banto no Rio de Janeiro, né? E a gente sai daquele imaginário de que há uma pequena África, e essa pequena África é que dá origem a essas manifestações. Então, eu acho que daí a gente já começa a trilhar aí o pensamento do Guilherme na pesquisa, e eu acho que isso daí já começa a satisfazer o leitor, né? Primeiro pela proposta, né? Bantoralidade. E assim, eu acho que você, Guilherme, já traz um ganho, né, escrevendo, né, no sentido de inserir, né, essas nossas heranças da África Austral e Central, que nos estudos afro-brasileiros sofreram, como você mesmo disse agora na sua apresentação, interpretações inferiorizantes, né, sofreram um apagamento, né, com narrativas que caracterizaram esses saberes como algo sem valor, vazio de conhecimento, de tecnologia, de importância, principalmente em relação ao outro grupo africano, que também é trazido forçado para o Brasil, mas 200 anos depois, né? Enquanto o ciclo Guiné, Angola, Congo são do século XVI e XVII, o ciclo da Mina e do Golfo do Benin, os iorubás sudaneses da África Ocidental e Oriental só ocorre no século XVIII. Então, a gente tem aí um longo espaço de tempo onde vão acontecer essas marcas de memória, esses marcos, né, das manifestações, dos batuques, da participação negra em festas religiosas, das rodas de samba, de capoeira, jongo, brigada, tudo que você traz aí como marcas. E daí, daqui a pouquinho, eu vou te falar, e eu estou falando das coisas que você contribui, daqui a pouquinho eu vou falar das ausências que eu senti e de coisas que eu acho que eu posso indicar aí para contribuir com o seu trabalho. Então, eu vou começar falando do título. Eu acho que no título tem algumas observações, né? Primeiro, o uso de quilombo grafado com a letra K. Assim como Congo, você faz o uso dessas grafias, né? E não faz uma justificativa do uso. Geralmente, Guilherme, quando a gente vai optar por uma grafia, a gente já coloca por quê, né? Então, como você demora um pouco para explicar, acho que você vai explicar só na página 25, uma linha, né? De por que você está usando K, você diz numa linha apenas, mas eu acho que enriquece se você já, desde a introdução, já começa a ir direcionando o leitor, né? Porque a pesquisa é uma produção de conhecimento e é muito importante que ela fixe, né? Ou provoque uma reflexão, provoque um debate, provoque uma discussão, concordar ou não com o seu texto, mas eu acho que você tem que ir direcionando. O uso do K, eu acho que poderia estar ali explicado já logo no começo,
né? Podia ter puxado um rodapé, enfim, é uma contribuição. Falando ainda do título, no título você faz o uso de um conceito, né, que eu fui procurar, e aí eu entendi que a bantoralidade já está muito relacionada à sua produção, Guilherme. Então, quando a gente vai buscar esse conceito, já aparece o seu nome, né, nas buscas. Então, eu acho que você precisava se apoderar mais de bantoralidade. E você também traz outras categorias de memória, que é a categoria da memória contínua, que também precisa. Eu senti você sem se apoderar dessas categorias que você constrói. E é um conhecimento muito importante. Ainda mais porque você lança a luz sobre a tradição banto, sobre a contribuição, você valoriza, você dá você lança uma luz e valoriza essa tradição quando a gente tem narrativas que além de inferiorizarem essa tradição, lançam luz a outra tradição, como na verdade, apagando o que vem da oralidade banto e dessa banto-oralidade que eu entendi que está construída por você. Então, seria bem importante você trazer essas explicações na introdução, porque quando você vai falar de bantoralidade, diz assim, bantoralidade é isso, já está lá na conclusão do trabalho. Né? Então, você já poderia vir construindo junto com o seu leitor, ou mostrando para o seu leitor, definindo a bantoralidade antes, tá bom? Eu não quero aprofundar mais, porque são só contribuições, porque eu acho que além de você ter um texto fluido, você já se apoderou sobre esse conhecimento. Você, inclusive, traz um posicionamento político muito importante lá no final do trabalho, e isso é muito importante para o pesquisador, principalmente o pesquisador negro, que pisa nesse espaço de disputa hegemônico, onde o conhecimento de povos negros africanos na verdade, foram desconsiderados, foram negligenciados, e isso é muito importante. Eu vou falar rapidamente do capítulo 1, que você fala da construção da cosmovisão banto e traz boas referências, né? Embora você pudesse explorar mais essas referências em relação à cosmovisão, à noção de pessoa da cultura banto, inclusive sobre esse eterno interagir e compartilhar em comunidade, que é o absorver e compartilhar o tempo todo da cultura banto, que você fala bastante. Eu acho que aí você poderia discutir isso um pouco mais sobre aqueles conceitos de memória coletiva, memória individual, que impõe para nós, pesquisadores na academia, e, na verdade, você vem brilhantemente trazendo o pensamento da Lélia Gonzalez em relação ao que se pensa sobre consciência versus... né? Eu acho que você poderia explorar melhor isso e debater mais com a gente, porque eu achei brilhante quando você coloca esse pensamento da Lélia Gonzalez para a gente pensar em memória, quando você coloca a Beatriz Nascimento para falar sobre memória corpórea. Eu achei importantíssimo e aprendi bastante, sabe, Guilherme, porque eu também trabalho a questão das memórias negras, dos corpos negros, dessas marcas que você traz, e eu não tinha visto um encaminhamento para esses pensamentos dessa forma, pensando em escola de samba, né? Então, eu acho bem importante. Também gostei quando você traz o pensamento do mestre Bispo, né, como referencial teórico, inserido nesse tema de educação, e a crítica que você faz a partir da escolástica eurocristã, muito bom. Ainda em relação à memória, Guilherme, você usa bastante o termo marca de memória, né, versus apagamento e inferiorização da contribuição negra banto. Talvez aqui você traz mais uma categoria ao lado de memória contínua, que deve ser melhor desenvolvida. Então, eu acho que tanto bantoralidade quanto essas categorias de memória que você traz, você tem que ir fundo e se apoderar delas. Então, quando eu digo isso, eu digo que você poderia ter trazido parágrafos definindo, olha, a marca de memória é isso. A sua apresentação oral agora não me deixou dúvida nenhuma
o que são essas marcas de memória que você diz, né? O que é essa memória que continua ainda manifestada nesses territórios negros, de expressões negras, como jongo, os ranchos, as escolas de samba, as rodas de capoeira, os candomblés que você apresenta aí. Eu não tenho dúvida que são essas as marcas, mas quando a gente faz o texto da pesquisa, esses conceitos têm que estar ali bem apropriados, essas definições, principalmente porque, pelas minhas buscas, fazendo a análise do seu texto, eu vi que isso é algo que você já se apropriou, né? E é uma construção sua, é uma construção de um conhecimento que vem de Guilherme. Então, eu achei você, quando você falou, quando você iniciou, né? Eu humildemente fiz esse trabalho, eu achei que você realmente se pôs humilde a se apropriar desses conceitos, desse seu pensamento que está tão bonito no trabalho. Em relação ao uso da expressão quilombos e escolas de samba para se referir a um produto da cultura negro-africana no Brasil, eu achei que você conseguiu dar conta, né, de definir essa opção de uso, o que são os quilombos escolas de samba, por que você usa esse seu posicionamento político de se referir às escolas de samba como quilombos escolas de samba, e não só escolas de samba, né? Você demarca aí um lugar, né, das escolas de samba enquanto um produto dessa cultura negra, e muito dessa herança banto nessa construção. Eu achei que foi bem importante você trazer também o histórico da organização quilombo anterior aos quilombos que foram formados no Brasil, a origem africana de quilombo, porque se tem a impressão de que os quilombos são formados aqui, são formados para acolher fugitivos, né? Aqueles fora do sistema, violentos, né? A barbárie negra associada ao que são os quilombos, e aí você desmonta isso no seu texto, mostra o quanto essa construção quilombos em África, os quilombos africanos eram espaços não só políticos, mas também de proteção militar, e aí você traz uma outra forma da gente pensar quilombo, e aí essa ressignificação desse quilombo aqui no Brasil, em meio, né, a todas as violências, e como esses espaços políticos se tornam também espaços de sociabilidade e de resistência. E isso ganhou muita importância na sua pesquisa. Eu achei super valioso no capítulo 3, quando você insere essas heranças bantus anterior à construção da narrativa da Pequena África, onde, de certa forma, se transformou numa construção que apaga uma história anterior, mas aí você traz que isso já era um projeto histórico negro que já estava em curso, né? E isso é também bem importante. Eu destaco também a referência que você faz às categorias dos valores civilizatórios brasileiros, que você cita a professora militante Azoilda Loreto Trindade, que serve também, né? E aí você usa para discutir o que você chama dessas marcas de memórias, então você associa essa construção de conhecimento, de valor que a professora Azoilda cria com os valores civilizatórios e vai associar como marcas também presentes nessa construção quilombos, escolas de samba. Você lista todos eles aqui, eu não vou repetir, você também colocou agora na sua apresentação oral. E o que eu queria destacar também, que nessa segunda parte do seu trabalho, você fala em outra categoria de memória. Eu não sei se está dando para entender, porque é um cachorro da vizinha que está aqui tentando participar. Ele, pelo menos, a gente deixa, né? E essa outra categoria de memória que você traz, e também é muito importante, que é a memória ancestral. E aí a memória ancestral associada ao princípio feminino, aí você traz nomes das mulheres que você também apresentou aqui. Isso é muito importante quando você dá centralidade a esse feminino, das mulheres que estão tão apagados na história dos quilombos, escolas de samba, quanto estão as contribuições dos povos bantus, e eu achei muito importante. Inclusive, brilhante quando você fala das confluências, né, e das influências dos grandes grupos linguísticos na formação dos territórios escolas de samba, e como essa grande África, ela está dividida, ela foi dividida ali
se a gente centralizou a pequena África ali naquela região, há uma outra região onde a gente vai ter uma outra herança, um outro legado, que é o legado banto. E eu acho que isso aí ficou bem importante, você usa a geossambialidade, né? E ficou bem interessante. Inclusive, eu vi que você mostrou aí um mapinha da geossambialidade. Eu senti um pouco de falta de figuras, de ilustrações. Eu não sei se isso é uma orientação aí, não sei se é com o professor Osmar, que depois a gente tem que entender, mas tem coisas que a gente fica buscando no imaginário e fica com vontade de buscar a referência, né? A ilustração do que a gente está lendo. Bom, eu já vou para o final. Eu escrevi mais coisas aqui sobre o seu trabalho. O seu trabalho é impressionante porque ele tem uma fluência muito boa de escrita, Guilherme. Você escreve muito bem. Me interessa muito a ligação e a relação com o sagrado, né, com as práticas das macumbas, dos candomblés, associadas à origem das escolas de samba, e você trouxe isso muito bem e colocou esse princípio feminino participando dessa construção, esse sagrado, essa questão da ancestralidade presente no protagonismo das mulheres, do feminino. E aí, já chegando para o final, eu queria destacar a forma importante como você traz a crítica sobre os apagamentos e como o pensamento da branquitude se aproveitou desse traço cultural de integração e conjunção das diferenças tão características do pensamento africano. Você traz o professor Eduardo de Oliveira na página 46, e aí também o seu posicionamento político flui muito bem nessa parte do texto, é bem envolvente, né? Você tem, já falei, escreve muito bem, você chama para o debate sobre o branqueamento e a branquitude nas narrativas dos enredos, e isso deixou bem potente sua pesquisa, principalmente quando você retoma toda a pauta da escola de samba Quilombo de Candeia, né? Tão pouco falada também. As narrativas sobre escolas de samba não valorizam esse ato político de Candeia em relação a todo esse apagamento, a essa violência, né, ao epistemicídio voltado para o conhecimento das escolas de samba. Então, foi importante você também trazer a questão da escola Quilombo. Você fecha muito bem sua narrativa quando você insere, quando você chama, aí sim, né, no final você falou, a banturalidade é isso aqui, as marcas de memória negra no quilombo das escolas de samba tá aqui, mas aí você deixou para o final, como se fosse um texto, acho que uma literatura de um livro, você deixar a grande cereja lá, agora vocês vão saber do que eu estou falando, eu acho importante, mas eu acho que para o texto da pesquisa, de uma pesquisa acadêmica, de uma pesquisa que vai fazer você construir conteúdos, né, e aprendizagens para a educação do ensino básico, eu acho que você também vai referenciar professores, né, você vai referenciar professores para a construção de material didático, então eu acho que a definição, o conceito tem que vir bem redondinho, mas no final a gente consegue entender muito bem essa construção aí maravilhosa que você traz para a gente. Outra questão que é um ponto de professora chata é que o seu sumário está fora da formatação ABNT, então coloca ali direitinho para quando a gente vai para a página que você quer rever, que você quer ler, a gente vai no seu sumário, a gente encontra a página, e algumas referências, Guilherme, eu não consegui encontrar. Você referencia, dá o ano da obra, mas aí você não dá a página e aí deixa um pouquinho perdido a leitura, né? Então, quando você referenciar, dadas as suas citações, coloca lá o autor, coloca o ano e coloca também a página, porque daí a gente, como pesquisador que vai usar e referenciar seu trabalho, a gente vai ter menos dificuldade com a sua escrita, e isso te valoriza, né? Te coloca num nível realmente de qualidade que você tem e mostrou com a sua pesquisa. Parabéns pelo trabalho. Agradeço novamente o convite, o carinho e a acolhida também aos meus trabalhos, às minhas construções e pesquisa. E eu queria, então, que você
me definisse um pouquinho mais marcas de memória e o que você pensa em memória contínua, que ela ficou solta, né? Eu fiquei tentando, a partir do meu conhecimento, tentar construir o que você estava pensando. Então, ficou um pouquinho aberto para mim, mas excelente pesquisa. Obrigado, e fiquei bem emocionada de estar aqui avaliando aí um trabalho seu. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigado a você, Cláudia. Muito obrigado pela contribuição, pela leitura atenta e minuciosa. Eu queria perguntar a vocês se talvez não seja melhor a gente abrir uma outra sala, dado esse ataque que aconteceu. Foi sugestão da professora Aline, e aí a gente continuaria a gravação em outra sala, porque vai ter que editar, né, essa gravação, por conta do ataque que aconteceu. E aí eu não sei, o que você sugere, Aline? A gente abre outra? Como não... Boa noite para todo mundo, né? Desculpa, assim, licença. Foi ruim, mas já passou, pelo menos não voltou até agora. E geralmente as gravações ficam só na apresentação e na imagem de quem está com o microfone aberto. Então, de repente, nem entrou esse vídeo aí na gravação, entendeu? Então, eu acho que a gente pode abrir outra sala se voltar, né? Mas se não voltar, a gente pode manter a sala. O que vocês acham? Essa é a minha sugestão, mas estou aberta, né? Porque se configura um ataque hacker, porque uma das pessoas entrou num perfil de uma orientanda minha, de outra turma, e depois entrou num outro perfil, que eu não sei de quem era. Então, realmente, era um ataque hacker. Não foi ninguém, assim, que estava enfim, é só para fazer esse adendo, que eu fiquei aqui me tremendo aqui de... Não, porque eu acho que o problema vai ser fazer o outro link chegar nas pessoas que estão aqui, né? Nem todo mundo então, veio, tipo, do WhatsApp, mesmo. Tem o Twitter. Tá, vamos continuar por aqui mesmo. É verdade, a manutenção da gravação é uma prova do ocorrido, é verdade. Vamos lá, Aline, por favor, sua fala. Então, boa noite para todo mundo, mais uma vez. Agradeço de novo ao convite. Boa noite, professora Cláudia, professora Osmar, professor Guilherme, pós-graduando. Agradeço profundamente pelo convite para ler esse trabalho tão maravilhoso, né? Tão consistente, tão profundo, tão importante em tantos níveis, né? É um trabalho que é nessa especialização, né, de educação para as relações étnico-raciais no ensino básico, mas que, assim como o trabalho de ontem da Vivian, né, contribui para a gente pensar essa dimensão da educação nos seus diversos âmbitos, né? Tanto no campo da educação formal, institucional, né, das escolas, universidades, mas também para a própria vivência desses territórios quilombos que você traz. Então, achei muito maravilhoso, muito rico, fiquei muito feliz e aprendi muito com a leitura do seu trabalho. Desde já eu quero indicar a continuidade, você já disse que pretende continuar, então eu estou aqui apoiando vivamente que você dê continuidade a essa pesquisa, nos níveis que você quiser, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, de vida, né, que realmente é algo que engrandece muito o nosso povo, e especialmente pelas contribuições que você traz no aprofundamento, né, das contribuições dos diversos povos africanos e especialmente dos povos banto para a sociedade brasileira, especialmente para essa tradição específica dos quilombos e escolas de samba. Então, o seu trabalho é um presente para a nossa comunidade, tem muito a contribuir, já contribui, né, para esse trabalho de não apenas registro, né, mas de um posicionamento histórico, político, social, com relação à importância, né, desses estudos. Então, começando pelo título também, né, vou caminhar mais ou menos nessa direção,
Achei muito interessante, eu acredito que, né, a categoria da bantoralidade. Eu acho assim, tudo que eu vou trouxer, então deixa eu já te falar de início, tudo que eu trouxer são só contribuições, né, obviamente, para a melhora, não é nenhuma identificação de falha, de equívoco, né? Eu estou aqui dando indicações que eu acho que seria maravilhoso se você, nos seus trabalhos futuros, né, aprofundando a sua contribuição, as suas reflexões sobre essas categorias, tem muitos caminhos interessantes para desenvolver, que eu tenho certeza que você já vislumbrou, né? E eu vou aqui só dar mais algumas indicações. Então, pensando a categoria, o conceito de banto-oralidade, né? Então, primeiro, essa raiz banto, eu acredito que você trabalhou muito bem, foi muito interessante todos os referenciais historiográficos, geográficos, filosóficos que você trouxe para caracterizar, né, essa presença e essa predominância também, em grande medida, né, dessa raiz banto, especialmente nessa tradição do samba, mas na cultura negra em geral, né, no Brasil. Eu acredito, então, que seria muito interessante que você pudesse sustentar, e aí um desenvolvimento que seria interessante. Em algum momento você falou rapidamente sobre a filosofia Ubuntu, né? E me parece que dá para você explorar ainda mais essa raiz em tu para dialogar com essa caracterização tão importante que você fez dos quilombos como esses territórios de partilha, né, e de fortalecimento dos valores civilizatórios de base africana, né, trazidos pela Azoilda. Então, me parece que essa raiz em tu, então, tem um texto muito interessante de um filósofo congolês, Basilélio Malomalo. Ele fala sobre a filosofia do Intu, né, dialogando com o Henrique Cunha Júnior, que também pensa nessa filosofia do Intu, para pensar essa dimensão do movimento, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que dialoga muito também com esse sentido que você traz, né, da memória contínua, né, do diálogo com a Beatriz de Nascimento, que também está pensando nessa perspectiva do movimento, da transformação, da continuidade, dessas memórias ancestrais e das práticas fundadas em valores civilizatórios de base africana, né, com todas as suas transformações e permanências ao longo da história. Então, existe essa raiz, o estudo, né, e o aprofundamento dessa perspectiva da raiz da filosofia do Intu, me parece muito rica e dialoga de maneira muito profunda com o que você está trazendo na caracterização do conceito de quilombos e escolas de samba, né? Acredito que caracterizou muito bem esse conceito, foi algo que a gente tinha sentido um pouco falta no outro trabalho, mas a gente vê que, de fato, os trabalhos de vocês se complementam, então dá para sentir também o peso, a potência, a consistência do Quilombo do Samba, que é esse grupo de vocês, grupo de estudos, né, e pesquisas que vocês vêm desenvolvendo. Então, parabéns por esse trabalho, são ótimos registros do que vocês vêm acumulando nesse período, e nesse sentido eu me sinto muito honrada de poder acompanhar, de ser convidada para ler e dialogar e aprender com vocês ao longo desse trabalho. Então, muita coisa dá para desenvolver só a partir da raiz em tu. E com relação à oralidade, eu acredito que você, sim, trouxe muitos elementos que sustentam bem essa categoria da bantoralidade, de pensar essa memória ancestral, né, como tendo esse suporte na oralidade para que ela seja guardada e transmitida ao longo das gerações. Só que, ao mesmo tempo, eu senti, e eu entendo as limitações do trabalho, de tempo, de tudo. Acho, inclusive, que vocês arrasaram um nível ainda mais profundo por estarem fechando com um trabalho dessa qualidade no segundo ano de pandemia, né, que não é fácil. Então, acho que isso também é um mérito importante do trabalho de vocês. Mas me pareceu algumas vezes dispersa essa compreensão da oralidade na raiz banto, e me parece que dá para se explorar ainda muito mais. Você faz esses apontamentos, né, da oralidade nesse sentido amplo, dos cantos, das danças, das rezas, da corporeidade, né? Acredito que ainda dá para viajar muito mais nesse diálogo, trabalhando, né, com essas memórias
orais que vocês trazem através dos sambas enredos, né? Dá para desenvolver vários trabalhos específicos a partir daí e muito interessantes. Quando você fala de dois Atlânticos, né, no título, você fala que como é que são as encruzilhadas entre dois Atlânticos. Só que, ao mesmo tempo, quando você traz essa caracterização, né, do território banto na África Central e Austral, eu vejo que está para além dos Atlânticos, né? E isso dialoga com a perspectiva que você trouxe, né, do Wallace, que eu achei fantástico. Você, inclusive, dialoga muito bem com as fontes que você traz, né? Você e a Vivian, então eu vejo que, imagino que seja uma característica muito forte do grupo do Quilombo do Samba, né? Que é não apenas citar, fazer uso das referências, como se aprofundar e discutir as categorias que estão sendo ali trazidas, né, no conteúdo dessas filosofias, dessas referências. Então, você faz isso de maneira fantástica, muito bem, né, no diálogo com o pensamento do Wallace Lopes. Eu, inclusive, achei que ele estaria aqui. Gente, que incrível, né, essa dimensão da grande África carioca. Então, eu penso que o seu trabalho também está nesse escopo de para além dos Atlânticos, né? Porque também está pensando essa amplitude e riqueza cultural existente nos povos e no território banto, né? Tanto no continente quanto aqui na diáspora. É isso, eu senti falta, mas você explicou e faz sentido, são as limitações do trabalho, né? Então, num trabalho futuro, acho que seria muito interessante que você trouxesse breves caracterizações, né, das diversas manifestações culturais africanas, banto, que você cita no trabalho, né, o molocô, macumba carioca. Você traz um gostinho de alguns, de outros você só cita. Eu acredito que sendo justamente um trabalho que, sendo publicado, eu acredito que ele será publicado, por favor, publique, né, e sendo distribuído às escolas, às comunidades, aos terreiros, às escolas de samba, é ainda mais rico, né? As pessoas poderem aprender no seu livro um pouquinho do significado de cada uma dessas tradições, né? De como elas se manifestam, onde que a gente pode encontrar no nosso território. Acredito que seria muito interessante. Então, queria fazer um adendo específico com relação também à categoria do axé, da energia vital, que é uma categoria que tanto você quanto a Vivian mobilizaram muito bem no trabalho de vocês. E eu acredito que vocês podem explorar também ainda mais, né? Então, existem muitos estudos que falam sobre a energia vital, o axé como um princípio fundamental de diversas tradições e filosofias africanas. Isso é a base da filosofia Ubuntu, isso é a base de diversas categorias filosóficas que, mais uma vez, dialogam com essa perspectiva, né, do movimento, de um tempo circular, dessa comunidade em sentido amplo. Então, você traz a noção de comunidade no diálogo com a filosofia do professor Renato Nogueira, né, essa dimensão das pessoas vivas, dos ancestrais e da futuridade, né, se aprofundando no estudo da filosofia do Intu, a partir do diálogo com esse professor que eu citei, Malo Malo. Ele vai pensar essa comunidade num sentido ainda mais amplo, no sentido de comunidade cósmica, né, para entender, então, o papel das folhas, da natureza, do universo, né, do campo do divino, da sacralidade que você já chama a atenção. Então, eu acredito que é algo que também dá para explorar bastante. E aí, nesse sentido, você cita tanto a Zoilda, maravilhosa, incrível, né? E é tão bom ver o aprofundamento desses estudos, né? A gente vê o quanto que, de fato, é muito rico isso que ela traz, né? Essa proposta de se pensar os valores civilizatórios de base africana, né? Tais como eles se mantêm, se fortalecem, se transformam ao longo da história e nas nossas próprias práticas pedagógicas. E eu lembro que ela fala muito dessa dimensão do brilho do olho, quando ela vai falar do axé, né, enquanto esse valor civilizatório que a gente pode desenvolver e fortalecer, né, na educação básica, em qualquer prática pedagógica. Fiquei pensando nisso, que seria muito bacana ter um pouquinho da voz da própria Zoilda, falando sobre o quanto que, né, essas
os quilombos, escolas de samba também fortalecem para essa perspectiva da alegria de viver, né, desse momento de paz, dessa possibilidade nos dias da destruição que a Beatriz traz. Então é isso, parabéns. Não tenho nenhuma pergunta específica, fiquei com apenas uma questão muito pontual com relação às datas das primeiras escolas, da primeira escola de samba que é citada. Deixa eu ver se eu encontro a página. Acho que é na página 43, você cita que a primeira escola de samba, na nota de rodapé, a Deixa Falar é considerada a primeira escola de samba do país, na nota 37, da página 43. E aí você fala que essa escola foi fundada em 1928. Só que, ao mesmo tempo, você vai falar que a Portela, na nota 35 anterior, foi fundada em 1923. Aí a primeira escola de samba fundada em 28 e Portela de 23. Fiquei só um pouquinho confusa com relação a isso. Eu imagino que deve ter alguma coisa a ver com as fontes, né? Enfim. Mas então é isso. Parabéns mais uma vez. Trabalho incrível. Por favor, publique. Por favor, dê continuidade. E é isso. Obrigado, Cláudia e Aline. Escolher vocês para estar nessa banca foi super importante para mim. Foi como nesse percurso, né, que eu fui conhecendo os trabalhos de vocês. Tem um artigo da Aline muito importante também, que não está nesse trabalho, mas esteve também num pré-projeto que eu comecei não coloquei para jogo, né, no mestrado que eu iria tentar nesse caminho. Acho que é um artigo do ano passado sobre quilombos também. E aí foi isso, né? Esse percurso desde 2019, o meu trabalho foi isso. Ele já estava pronto em 2019, e aí teve as greves do final do ano no Hererebá, na educação pública, e aí a gente jogaram para março de 2020, e aí foi quando veio a pandemia. E aí eu voltei para o trabalho, construí mais um pouco até... aí a minha mãe descobriu o câncer, e aí eu ia com ela às consultas e tal. E eu e uma irmã minha, a gente passou a cuidar mais dela, junto com os meus outros irmãos. Então, nesse momento a gente se perde, né? E aí eu guardei esse trabalho e aí eu continuei lendo algumas outras referências. Então, por isso que uma hora aparece uma referência, numa outra eu já estou pensando, o que eu falei nisso, né? Esse trabalho ele tem 2 anos de construção, e algumas coisas que eu já coloquei nesse trabalho para finalizar, eu já teria feito de uma outra forma, porque chegaram outras referências. O livro da Cláudia, por exemplo, foi isso. Ela chegou para falar dessas macumbas, desses cultos religiosos, diferente do que eu já conhecia, que eram os candomblés. Mas aí também essas limitações de, se eu escrever demais, vai virar uma dissertação, vai ficar algo muito grande para um trabalho de especialização, ou como o Osmar sempre falava comigo, não queime cartucho, não queime etapas. Então, eu fui podando algumas construções de referenciais que eu ia fazendo, não aprofundava discussões, também por isso, né? Por questões também de tempo que ficou. Eu estava falando de junho, aí a minha mãe faleceu em junho de 2020, estava para setembro a defesa. Então, foi aquela loucura, tem que defender. Eu tinha pensado também em desistir, de deixar para um outro momento, a cabeça não estava boa. E aí eu continuei. Aí, quando eu retorno no final de dezembro, eu já tenho outras referências a mais de leitura, de bagagem, de conhecimento. Então, esse processo, aí eu brinco muito com o Osmar, que é isso, né? A gente começou com uma especialização e terminou com mestrado. Porque a construção, falando
da questão que a Cláudia jogou, dessa marca da memória, eu ia trabalhar muito essa marca da memória com as entrevistas que eu estava preparando para fazer, porque essas seriam essa marca da memória, que é identificar, por exemplo, no Morro da Serrinha, pessoas que eu sei que tem lá, como ao longo desse tempo que o Longo do Sul entrevistou, conversou, que viveram, participaram da construção com essas outras pessoas que estiveram na fundação dessas escolas e absorveram essa oralidade, essa marca da memória. Então, eu iria trabalhar esse conceito mais aprofundadamente a partir dessas entrevistas, que era o que estava proposto lá em 2019. Então, quando eu trabalho, aí eu pensei, falei, não vou retirar, porque da questão teórica para a citação, ela está ali, ela já é importante ao ponto disso. Sei que precisaria trazer um aprofundamento maior. E aí eu trago também essas construções desses diálogos também com a memória contínua da Beatriz Nascimento, que é uma autora que eu li bastante, fui atrás de registros, tem poucos registros da Beatriz, hoje a gente tem mais 2 livros sobre ela. Uma outra autora que passou pela mesma consequência, né, que ela foi assassinada também por um homem, é o que hoje configuraria um feminicídio, que ela também foi assassinada, é a Ana Maria Ribeiro, né, que lá em 2019 ela fazia parte do trabalho quase que completo, assim, das discussões que eu estava fazendo lá em 2019, eu joguei para o final do trabalho. Então, é muito dessa transformação que o trabalho foi sofrendo a partir daquilo que eu ia vivendo, né? A partir das leituras que eu tive. E algumas coisas, sim, eu julgava importante, essa construção da memória contínua da Beatriz Nascimento, que ela aborda essa questão dessa memória e vai dizer que para existir os quilombos modernos que a gente tem, que a gente pensa hoje, os quilombos de escola de samba, os quilombos de rodas de capoeira, os quilombos do jongo, os quilombos religiosos, existe essa memória contínua. Então, eu trago essa marca da memória a partir disso, né? A partir de uma reflexão da visão, em cima da visão da Beatriz do Nascimento. E aí, a todo momento, eu falo de ancestralidade também, aí eu trago no final a memória ancestral, também por isso, porque eu não cito como conceito no início, a ancestralidade, algumas coisas elas estão presentes no meu trabalho, mas eu não faço esse aprofundamento teórico, acadêmico, também porque dentro desse percurso também tem essa discussão comigo mesmo sobre estar na academia ou não, sobre ser espaço acadêmico. Então, é muito desse jogo que eu passo a construir também dentro dessas visões. Então, eu pego alguns conceitos e eu sei trabalhar aquele conceito, mas olhar para o meu trabalho, olhar para mim e falar, não, vai ficar muito acadêmico se eu aprofundar tais conceitos. Então, é muito também dentro dessa construção desses 2 anos de trabalho que ficou a partir disso também. E aí, terminando sobre essa questão, por que a Portela ela é de 23? Porque o bloco que antecedeu a Escola de Samba Portela, que Vai Como Pode, e depois teve outros nomes, é de 1923. Então, a Portela ela assumiu como data de fundação 1923, que é a anterior. A Mangueira também faz isso. Então, como escola de samba, a partir que também tem uma outra discussão também sobre quem foi a primeira. Então, eu coloco na nota de rodapé, né, que é possivelmente a primeira escola de samba do Brasil,
a ter essa titulação, a se chamar de escola de samba, tanto porque a Deixa Falar ela não desfilou como escola de samba, ela continuou desfilando como bloco, os 2 anos que ela participa. Num, ela é eliminada por conta dos instrumentos de sopro, e no outro, ela desfila como rancho, como bloco. Então, ela é a primeira escola de samba, mas ela não desfila enquanto escola de samba. Então, é uma discussão aí que algumas pessoas já estão fazendo, né, sobre isso, e também sobre a titulação, né, de se auto-intitular como a primeira escola de samba. Então, tem algumas reflexões nesse meio aí, que tem umas discussões que ainda não tem muitas fontes para dizer, porque o Ismael, quando ele dá a entrevista para o Sérgio Cabral pai, ele bate no peito falando que é ele. Depois tem uma outra entrevista de uma outra pessoa que fala que foi ela que deu esse nome de escola de samba. Então, são essas oralidades que a gente tem que estão em disputa, né? E aí também a gente parte dos nossos referenciais, né? A partir disso, dessa construção. Obrigada, Guilherme. Posso só fazer um adendo? Desculpa, Osmar, você quer falar? Não, tudo bem, pode falar. Não, era só um adendo, né? Primeiro, no sentido da sua preocupação de não querer aprofundar um conceito para não ficar muito acadêmico. É um trabalho acadêmico, né, querido? E é um trabalho já super denso conceitualmente. Só que, ao mesmo tempo, é a mesma qualidade do seu trabalho que a gente viu no trabalho da Vivian. Você escreve de maneira muito bem, muito fluida. Então, é um trabalho acessível, apesar da densidade conceitual e das diversas referências, né, que você traz, que são referências muito ricas, inclusive. Né? Você não traz só referências acadêmicas, né, estritamente, né? Então, enfim, então você pode perder esse medo, fica à vontade, né? E aí, de repente, no momento da publicação, você pensando, né, o público para o qual você vai direcionar a sua publicação, e você pode pensar, eu posso tirar essa parte que ficou muito acadêmica. Mas se você está num ambiente de pós-graduação, num trabalho final, esse é o espaço que você tem para fazer esse aprofundamento, né? Conceitual, teórico. E você faz isso belamente, né? Assuma esse lugar de intelectual preto, sambista e quilombola, várias coisas, entendeu? Então, você fica tranquilo com relação a isso. E aí, um último comentário, desculpa, gente, só que eu esqueci de falar, que eu acho que seria muito interessante também, né? Inclusive nessa dimensão da continuidade histórica, de valores civilizatórios, quando você faz essa crítica, né, a inferiorização das tradições bantus, isso é muito interessante, que você traz referenciais, né, historiográficos e bibliográficos nessa questão, né, desse discurso racista de inferiorização da tradição bantu. Você faz referência à categoria da integração, né, do quanto que isso é importante, né, como um modo de expressão, né, da própria filosofia bantu, esse diálogo. E me parece que você poderia ter dialogado nesse ponto com a noção de xenofilia do Cheikh Anta Diop, né, que eu sei que o próprio professor Osmar também dialoga muito bem, e eu acredito que também é um ganho, né, nesse debate para se pensar em educação, valores civilizatórios de base africana, né, e a xenofilia, né, para contrapor a essa lógica xenófoba, né, e de ódio contra as nossas tradições. Então, era só esse adendo que eu queria fazer, desculpa aí a intempestividade. Perfeito. Pode falar, Guilherme. Não, falar. Sim, é isso mesmo, é também um outro ponto, né? Porque eu acho, por exemplo, eu estava pensando também em trazer o Carlos Moore, só que são muito densos, são umas discussões muito densas, que eu teria que gastar um pouco mais de tempo nessa construção para ampliar esse trabalho, né? Então, fica um pouco mais para frente trazer esses outros, e também tem outros autores, né? Para trabalhar mais para frente, né? Como vocês já colocaram. Obrigado, Guilherme. É isso mesmo. Eu vou só
tirar aqui meu WhatsApp, porque fica com barulhinho. Bem, Guilherme, você é uma das pessoas que eu já trabalhei, tive o prazer de trabalhar mais brilhantes, mais organizadas, mais aplicadas e inteligentes que eu tive o prazer de ter como co-professor, né? Porque numa especialização, vocês não são alunos e nós professores. Todo mundo é professor, todo mundo aprende. Eu aprendi muito com você. Eu acho seu trabalho importantíssimo, como foi muito bem colocado pelas duas colegas da banca. É um trabalho original que muito nos orgulha, né? O Herereba sair com essa qualidade aí no final da segunda turma, com essa qualidade de densidade, de profundidade, verticalidade, pesquisa séria, sem superficializar, sabe? E tampando, como a Vivian ontem, né, fez, corresponde a cobrir uma lacuna terrível sobre a história das portas-bandeiras e das baianas, você com a história dos povos banto, que, né, tem toda uma historiografia racista, como a Aline muito bem colocou, que não nos permite acessar essa cultura que teve como resistência ter a estratégia da água, né? Que é a estratégia de penetrar nos outros territórios, sem deixar de ser água, mas sem, em momento algum, se tornar o outro elemento e deixar o elemento como ela quer, né? Infiltrado, molhado, úmido, totalmente tomado pela sua essência. E se a gente olha para a história do Brasil, pindorâmica, né, os povos bantus são isso, essa água que permeou, né, todo o nosso modo de ser, nosso linguajar, nossa língua, nossa alimentação, nossa filosofia, medicina natural, principalmente, entre outros valores civilizatórios que você muito bem coloca aí no seu trabalho. Quero elogiar a sua garra, a sua força. Eu também perdi meu pai nesse período aí de pandemia, não foi de Covid, também foi da mesma doença que vitimou sua mãe, mas quero parabenizar você pela sua garra e pela sua persistência em se manter, né, em concluir. E hoje isso aqui é uma coroação, na verdade, um momento de mostrar para o mundo o quão brilhante é você. Isso tem que ser, como eu digo, é um trabalho que tem que ser publicado e é o início de muitos, né? Eu quero ver isso virando livro, com a sua assinatura, com seu nome, sobrenome, homenagem aos seus pais, aos seus mais velhos, e assim por diante, né? É só o início de uma trajetória bem longa aí que você tem. Vida longa a você, vida longa ao Quilombo do Samba, vida longa ao seu dizer banto, ao nosso dizer banto, vida longa a todos nós. Bem, agora a gente vai ter que sair um pouquinho para poder, eu, Aline e Cláudia, a gente vai continuar na sala, mas eu vou chamá-las para um outro canal, para a gente poder fazer os trâmites todos da banca e já voltamos. Aí vocês podem ficar aí conversando entre si, fiquem à vontade.